Olá, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a área do paralelogramo. A ideia de decompor figuras geométricas é útil no cálculo de área de alguns polígonos. Paralelogramo é todo quadrilátero. O que é um quadrilátero? Possui 4 lados. 1, 2, 3, 4. É todo quadrilátero que tem 2 pares de lados opostos paralelos. Nós temos aqui 2 pares de lado, ó. Este par de lado, ele é oposto e paralelo. Ok? Nós temos, ó, o lado A, paralelo ao lado A, e o lado B, paralelo ao lado B. Ou seja, nós temos os lados A e o lado B, um oposto ao outro. Traçamos um paralelogramo, tomamos um dos lados como base, vamos chamar o lado B de base. Traçamos por um vértice um segmento perpendicular à base. Ó, perpendicular. O que significa perpendicular? É estar formando com a base um ângulo de 90 graus. É estar em pé. É um horizontal e o outro vertical. Bastante reto, ok? E que chamamos de altura. Ou seja, o traçado perpendicular à base nós chamamos de altura do paralelogramo. Ele está relativo à base. Desse modo, o paralelogramo foi decomposto em 2 figuras. Nós podemos ver aqui, ó, que aqui está formando um triângulo, retângulo. Por que retângulo? Tem um ângulo de 90 graus. E aqui nós temos um quadrilátero. Possui 4 lados. 1, 2, 3, 4. 4 lados. Aqui embaixo, nós podemos ver as figuras separadas, triângulo e o quadrilátero. Se você tomar este triângulo que foi recortado deste paralelogramo e levar para o outro lado, ele vai formar um retângulo, ok? Por isso que a área do quadrilátero chamado paralelogramo é base vezes altura, ou seja, base vezes altura. E, portanto, a área do paralelogramo é a mesma área do retângulo. Para calcular a área do paralelogramo, basta conhecer a medida de um de seus lados e a medida da altura relativa a ele. Ou seja, basta a gente conhecer a medida de um dos lados, a base, né, e a altura. E a gente calcula a área do paralelogramo. Aqui nós temos um exemplo. A figura ao lado foi recortada de uma folha de cartolina. Qual a área dessa figura? Nós temos aqui, ó, um lado medindo 5,4 centímetros e a altura 3,2 centímetros. Ao juntarmos, nós vamos calcular os 5,4 centímetros com os 3,2 centímetros, que dá um total de 17,28 centímetros quadrados. Por que a área sempre é medida em centímetros quadrados? Porque quando nós multiplicamos não somente os números, mas também o centímetro. Fica 5,4 vezes 3,2 e centímetro vezes centímetro dá centímetro ao quadrado. É importante você saber disso na hora de calcular a área de qualquer quadrilátero, triângulo, qualquer figura plana. Aqui nós temos a observação. Observe que a área do paralelogramo ABCD é equivalente à área do retângulo ABEH. Ou seja, aqui nós temos o paralelogramo e aqui nós temos o retângulo. Como nós vimos anteriormente, que a gente recorta este triângulo, leva para o outro lado, ele forma um retângulo. Passemos agora para a nossa atividade. Na atividade de hoje, nós vamos responder as questões de acordo com o que a gente estudou na aula. Questão 1. Calcule a área dos paralelogramos abaixo. Bastante simples. Se você traçar aqui uma altura, você vai ver que esta altura neste paralelogramo mede 8 centímetros, como já foi dado aqui na questão. Se você trazer o triângulo para cá, nós vamos ter um retângulo. E aí você sabe como calcular a área do retângulo, você vai descobrir quanto vale a área deste paralelogramo. Bem como para a letra B, fazemos a mesma coisa. Questão 2. A área do paralelogramo abaixo é 48 centímetros quadrados. Sabendo que a base mede 12 centímetros, calcule a sua altura. Ele já dá o total da área. Então, nós vamos querer saber quanto vale
a altura. Nós sabemos que a área do paralelogramo é a mesma medida da área do retângulo, que é a área igual a base vezes a altura. Se você já sabe o valor da área, você substitui, aí você multiplica a base vezes a altura, e a altura vai ser o valor da área dividido pelo valor da base. Você vai encontrar a resposta. Questão 3. Em um paralelogramo, a base mede 28 centímetros. Sabendo que a medida da altura é a metade da medida da base, determine a sua área. Nós vamos fazer o seguinte, aqui nós temos a fórmula, na questão 4 nós temos a fórmula para calcular a área do paralelogramo. Se a base mede 28 e a altura é a metade, você vai dividir 28 por 2 e vai calcular base vezes altura, vai dar a área do paralelogramo. Questão 4. Calcule a área do paralelogramo utilizando a seguinte fórmula, que é esta daqui. A área é igual a base vezes a altura. Observação. A medida está em metros e, portanto, a resposta deverá ser em metros quadrados. Nós temos aqui um paralelogramo cuja sua base mede 160 metros e sua altura 30 metros. Quando você for calcular, você vai multiplicar tanto o número quanto o metro. Ok? Espero que vocês tenham aprendido. Desejo a vocês todos uma boa sorte e até a próxima. Tchau!